Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. E hoje o nosso vídeo é um vídeo que eu amo fazer e eu tenho certeza que vocês amam ver. É a nossa viagem pelo mundo e hoje conheceremos mais um lugarzinho, talvez dois, muito interessantes. São lugares tão distantes que nós só conseguimos chegar ouvindo a história e na nossa imaginação. Mas antes de começarmos a visitar esse lugar tão distante, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, impulsiona o canal, faz com que ele chegue a mais pessoas, o YouTube comece a entregar o conteúdo, estamos muito próximos de 1000 inscritos e eu peço a colaboração de vocês. Deixem um comentário, um ponto, uma vírgula, um emoji, também é muito importante para o engajamento do canal. É isso que também faz o YouTube entender que vocês realmente interagem com o meu conteúdo e estão gostando. Você chegou aqui por causa desse vídeo, mas não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, assim você é avisado sempre que eu posto um vídeo novo. E compartilhem muito nas redes sociais, com os amigos, com os parentes, com os vizinhos. Peçam para eles virem até aqui, conhecer as histórias, viajar com a gente e também se inscreverem no canal. Sem mais demoras, hoje vamos todos entrar na nossa máquina do tempo, também nos fará viajar pelo mundo e conhecer um lugar tão distante, mas muito interessante. Nessa série de vídeos de viagens pelo mundo, nós temos conhecido lugares maravilhosos. E hoje nós vamos conhecer um lugar inóspito, um lugar extremamente isolado. São muitas poucas informações que se tem a respeito. Mas tudo o que existe de informação sobre esse lugar, de curiosidade e de conhecimento, o canal baseado em fatos reais pesquisou a fundo e trouxe para vocês. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo. Nós vamos conhecer hoje um grupo de indígenas, que são os sentineleses, da ilha de Sentinela. Os sentineleses, eles são extremamente hostis e eles rejeitam qualquer contato com outras pessoas. Por isso que eu disse que o que tem de informação é muito pouco. Mas o que tem de informação, vocês vão ficar sabendo hoje. Curiosamente, eles estão entre os últimos seres humanos que permanecem completamente intocados pela civilização moderna. Os sentineleses, eles são a tribo mais isolada e temida do mundo. De acordo com alguns dados do grupo de defesa Survival International, estima-se que existem cerca de 100 tribos vivendo totalmente isolada. Algumas nunca tiveram contato nenhum com o mundo exterior, simplesmente porque evitam ou rejeitam, muitas vezes até de maneira violenta, qualquer tipo de aproximação. Pesquisando para esse vídeo, descobri que existem aproximadamente 40 assentamentos de povos vivendo longe do mundo na região de Papua Ocidental, na Indonésia. Mas acredita-se que esse número pode ser bem mais alto, uma vez que o governo indonésio proibiu que organizações de direitos humanos e jornalistas se aproximem do local, o que eu acho que fez muito bem. Eu acho que se deve respeitar essas civilizações, essas tribos e a maneira deles viverem. Algumas tribos vivem na densa selva da Nova Guiné, no sudeste da Ásia, e no arquipélago das Ilhas Andamã, entre a Índia e a Península Malaia. Entretanto, é no Brasil onde está instalado a maior parte desses povos isolados. Existem cerca de 77 tribos, segundo o levantamento da FUNAI. Mas outros órgãos acreditam que haja pelo menos 14 tribos espalhadas nos estados do Mato Grosso, Rondônia e Acre. E eles estão mergulhados nas profundezas da Amazônia. Desde muito antes de Raphael Lemkin cunhar a palavra genocídio para se referir ao assassinato de judeus durante a Alemanha nazista do Sr. Bigodinho, os povos indígenas e grupos étnicos, eles já vinham enfrentando todos os tipos de genocídios, inclusive o cultural, que também é conhecido como etnocídio, o de identidade e o religioso. A partir do momento que o europeu chegou nas costas da América, ele travou mais de 1.500 guerras para colonizar, dominar, modificar e catequizar os povos indígenas, que totalizavam cerca de 15 milhões, vivendo só na América do Norte,
quando Cristóvão Colombo chegou em 1492. Esse número caiu para menos de 238 mil indígenas no final das guerras indígenas. As tribos escravizadas, pradas, que sobreviveram à varíola, sarampo, gripe, difteria, tifo, peste bubônica, cólera e escarlatina, todas doenças importadas da Europa, sofreram um massacrante processo de catequização cristã. Como prova desse insistente pensamento de querer trazer para a sociedade e doutrinar pela fé esses povos, em novembro de 2018, o norte-americano missionário John Allen Shaw, de 26 anos, foi levado por pescadores até a ilha Sentinela do Norte, na Baía de Bengala, na Índia, para uma visita ilegal. Ele esperava declarar Jesus para a tribo indígena sentinelesa, que habita a região e é a mais isolada do mundo, além de ser considerada muito violenta pelas autoridades locais. Mais tarde, pescadores reportaram ao governo indiano que viram homens carregando o cadáver de Shaw e o enterrando na areia da praia. Operado o diário do jovem Shaw, entre declarações falando: "Deus, eu não quero morrer." Ele escreveu para que não tentassem reaver o seu corpo. A polícia tentou fazer isso, porém um grupo de sentinelas fizeram fila ao longo da praia, apontando seus arcos em direção das embarcações. Foi o caso de Shaw que popularizou a existência dos povos sentineleses e despertou muita curiosidade a respeito da sua história. Até então, só os funcionários do governo de Andaman e Nicobar sabiam da tribo e alguns estudiosos de antropologia. Além disso, existem leis que proíbem visitantes na região, não só pelo risco de vida, mas também para proteger o modo de vida dos sentinelas e evitar expô-los a doenças simples que para eles podem ser fatais. No final do século XX, o governo indiano tentou fazer contato com a tribo, mas foi recebido por uma saraivada de flechas de todas as direções. Em 1970, o diretor de um documentário do National Geographic sobre os povos de Andaman foi ferido na perna por uma lança tirada durante as filmagens. Em janeiro de 1991, a antropóloga indiana do Madala foi a primeira pessoa do mundo exterior que conseguiu estabelecer um contato civilizado e prolongado com membros da tribo sentinelesa. Ela e a equipe da expedição colocaram cocos sobre a água quando se aproximaram da ilha, como indicativo de que estavam ali em paz. Durante 3 horas, vários homens da tribo foram até a praia para pegar os cocos. Madumala havia aprendido algumas palavras no dialeto local, o que ajudou a preservar o contato pacífico com os sentineleses. Tocaram o barco da expedição como sinal de amizade, o que permitiu à equipe descer na areia da praia. No entanto, a tribo não permitiu que ninguém avançasse até o misterioso assentamento de terra no meio da mata. Qualquer viagem até o arquipélago foi proibido pelo governo indiano depois que, um mês após o primeiro contato, um membro da equipe de Madumala tentou pegar um enfeite de folhas usado por um sentinelese, que ficou muito bravo, sacou uma faca e ordenou que os pesquisadores fossem embora. Ou seja, no meio da galera sempre tem alguém para fazer M. Estava conseguindo contato e resolve pegar o enfeite deles e estragou e quebrou todo o contato. Mas tudo bem, vida que segue e vamos continuar a história. Isolados no Oceano Índico a mais de 1000 quilômetros de qualquer civilização moderna da Índia continental, muito pouco se sabe sobre a história dos sentineleses, o que explica o fascínio, tanto que o governo da Índia só deu atenção a eles diretamente em 2004, quando precisavam saber se tinham sobrevivido ao tsunami e sismo que matou 227 mil pessoas. Os sentinelas, ou sentineleses, são um dos povos mais primitivos e ameaçados da Terra, com sua origem marcada pela migração da África há 60 mil anos e pelo seu estilo de vida de caçadores-coletores, uma das poucas tribos assim no mundo. Fora isso, apenas eles mesmos têm dados sobre hábitos, cultura material, idioma e população. Em 2016, pesquisa feita pelo Instituto de Antropologia da Índia apontou que estima existir de 50 a 150 pessoas vivendo na ilha, totalmente vulneráveis a qualquer tipo de vírus que poderia dizimá-los em questão de dias. O comportamento deles, visto como hostil, na verdade, vem da simples busca pela autonomia e recusa por introdução de culturas externas,
porque os antropólogos dizem que eles têm a plena consciência de que isso pode diluí-los e acabar os matando. Por isso, existem leis que proíbem expressamente qualquer tipo de visitante à ilha para promover o turismo tribal, não só pelo risco de vida oferecido, como também para proteger o modo de vida dos sentinelas e evitar os expor a doenças simples que para eles podem ser fatais. Além de não possuir uma rota direta para a Ilha Sentinela do Norte, o arquipélago de Andamã e Nicobar, anualmente, para conhecer as tribos vizinhas, são escoltados pela Guarda Costeira e o Departamento Florestal da Índia para inibir qualquer tipo de tentativa. Para o antropólogo Pandit, que foi o primeiro a conseguir se aproximar dos sentineleses em uma expedição em 1967, a reputação de agressivos e temíveis não é justa. Essa é a maneira incorreta de ver as coisas. Nós somos os agressores aqui, disse ele. Somos nós que tentamos entrar em seu território, afirmou o especialista. E realmente é o que eu disse, nós temos que respeitá-los, porque eles nos respeitam. Eles não veem civilização, eles não vêm simplesmente por curiosidade para ver como vivemos, eles não vêm para nos atacar. Então, tem que se respeitar também a maneira deles viverem. Dite ainda reforçou que os sentineleses são um povo amante da paz e que não procuram atacar as pessoas, e eu tenho certeza disso. As tribos próximas, como os Jarauás, confirmam isso. Ele ainda declarou que o caso de Chau, aquele rapaz que foi morto, é um incidente raro e que o jovem tomou uma decisão errada e infeliz. O antropólogo deixou claro que o problema está em nós, que insistimos tanto em querer trazê-los para o nosso mundo, quando, na verdade, nós devemos deixá-los em paz, vivendo da maneira que eles vivem há milhares de anos. Essa, então, foi a nossa viagem pela Ilha de Sentinela, onde conhecemos bem pouquinho dos sentineleses, mas agora nós sabemos que existe uma tribo isolada, que eles vivem há milhares de anos, que provavelmente eles sejam mais ou menos em 150, então sim, se houver uma tentativa de aproximação, mas que a única coisa que eles querem é viver em paz. Então vamos deixá-los viver em paz, respeitá-los e assim todo mundo fica feliz e ninguém corre risco. Mas, continuando a nossa viagem, então, pelas tribos isoladas, e visto que aqui no Brasil também tem um grande número ainda de tribos isoladas, nós vamos conhecer também a tribo mais isolada aqui do Brasil, a tribo Moxiá-Tetea. São muitas poucas informações que se tem a respeito dessa tribo, porque assim como a tribo de Sentinela, ela é extremamente isolada, intocada e se recusa a qualquer contato com a civilização. As poucas informações que se tem, nós conseguimos apurar e eu vou trazer então para vocês. Recentemente foi-se tirada uma foto aérea de uma grande maloca. Ela foi avistada durante um sobrevoo por servidores da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. E é então do povo, eles vivem dentro da terra indígena Yanomami, na região do extremo norte de Roraima, na fronteira com a Venezuela, na Amazônia brasileira. E a FUNAI então acabou divulgando essas fotos no site deles. Até a metade da década de 1990, os Moxiá-Tetea eram considerados desaparecidos. Em junho de 2011, esse povo, que é um subgrupo da etnia Yanomami, de denominação Iauaripe, foi localizado pela Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami, durante uma atividade de reconhecimento aéreo. Durante o sobrevoo, foi possível visualizar indicativos de que o grupo está aparentemente bem, segundo a FUNAI. Os indígenas, eles cultivam roças de banana e o número de tapiri permanece o mesmo desde que o grupo passou a ser monitorado pela FUNAI em 2011, apontando para uma possível estabilidade no número de famílias. Segundo o coordenador de proteção e localização de índios, Fabrício Amorim, as atitudes dos Moxiá-Tetea revelam que o grupo quer se manter isolado, pois todas as suas ações se dão no sentido de evitar contatos sistemáticos com a sociedade não indígena. É possível, no entanto, que eles tenham contatos esporádicos e não permanentes com outros grupos de Yanomami, o que também pode acontecer no caso dos sentinelas, dos sentineleses, que tenham outras tribos isoladas ali ao redor e pode ser que eles mantenham até um contato esporádico. O nome Moxiá-Tetea foi dado à etnia pelos Yanomami.
No passado, segundo a FUNAI, esse povo isolado foi um inimigo histórico dos Yanomami. Mas hoje, os Yanomami, através de suas associações representativas, atuam para que o Estado reconheça o direito à autodeterminação desse povo, garantindo o direito ao isolamento voluntário, bem como as condições necessárias aos seus processos de vida, buscando contribuir com a segurança e a preservação do território onde vivem. Esse grupo é tradicionalmente conhecido pelos seus antigos vizinhos e inimigos Yanomami de língua Yanomai. Esse nome, então, que eles levam de Moshi-Atetea ou Moshi-Atetema-Tepe, se remete ao fato de que esses índios manteriam o prepúcio do órgão genital masculino, Moshi, preso entre dois barbantes, Ateté, amarrados na cintura. E isso é um dado passado pela própria FUNAI. Nos anos 1990, os Moshi-Atetema circulavam regionalmente nas regiões dos rios Catrimani, Mucajai e Apiau. Nessa época, se ouvia falar de ataques armados contra eles por garimpeiros e de conjecturas sobre o possível desaparecimento do grupo devido a doenças e à violência. Alguns contatos esporádicos foram relatados no decorrer da década, mas apenas em 2011 se teve a comprovação de que não haviam desaparecido. Hoje, o maior risco à integridade dos Moshi-Atetea são os garimpos, mas a ameaça é comum a todos os coletivos indígenas e Yanomami. O sobrevoo realizado pelos servidores da Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami teve o objetivo de realizar um levantamento sobre a atual situação dos índios isolados e do território Yanomami, bem como monitorar as atividades ilícitas que ocorrem em seu interior, com foco no garimpo ilegal e nas invasões da terra, resultante da expansão da fronteira agrícola em Roraima. Foram avistados durante o sobrevoo diversas pistas de pouso clandestinas, acampamentos e a presença de balsas para a extração de ouro, que confirmam a atividade garimpeira ilegal na região. A cada ano, são realizadas diversas operações de combate ao garimpo nas terras indígenas mais afetadas por esse ilícito, entre elas a terra indígena Yanomami. As operações contam com a participação da FUNAI, IBAMA, Polícia Federal, entre outros órgãos com competência para atuar nessas situações. Infelizmente, como brasileira, eu tenho que falar infelizmente, porque nós conhecemos aqui a história de dois povos exatamente igual, de grupos tribais, tribos, que estão lá no seu cantinho quietos há milhares de anos e que assim eles querem permanecer. Porém, nós vemos lá, os sentineleses, eles estão totalmente preservados, que o governo terminantemente proíbe qualquer aproximação e é respeitado. E eles podem viver, então, livremente da maneira que eles conhecem, que eles sabem e que eles querem continuar vivendo as suas vidas, mantendo a sua cultura, as suas tradições, e acho muito bem. E, do contrário, aqui no Brasil, infelizmente, nós vemos uma tribo nas exatas condições dos sentineleses que querem continuar vivendo a sua vida com a sua cultura, suas tradições de milhares de anos. Infelizmente, está correndo um risco constante por causa da ganância do ser humano, que ali quer extrair o minério, quer extrair o ouro com garimpos ilegais, indo a água, que é a água que vai chegar até eles através do rio. Infelizmente, nós vemos ao contrário, mas assim como os sentineleses estão vivendo tranquilamente, esperamos que a tribo aqui do Brasil também consiga viver em paz, sem ser afetado com a sua cultura, com a sua plantação, com a sua caça, da maneira que eles conhecem há milhares de anos. Então, passar isso para os seus filhos, a sua cultura, em paz, que é somente isso que eles querem. E vamos respeitar, gente, por favor, os verdadeiros donos da terra, dessa terra, e do mundo. Foi o nosso vídeo de hoje, nossa viagem de hoje, por essas duas tribos incríveis, extremamente isoladas, que nós temos muito poucas informações. O que temos de informação eu trouxe aqui para vocês, mas já deu para a gente conhecer um pouco e foi muito legal essa viagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as nossas próximas histórias, para as nossas próximas viagens. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!